E a paraxá de hoje, ela está tratando da libertação. Libertação. Libertar Israel do Egito. E vamos tratar das últimas 3 pragas das 10 pragas. Então, essa paraxá, basicamente, ela trata das últimas 3 pragas das 10 pragas. Né? É a vivência do faraó nas últimas 3 pragas. E a experiência de Israel nas últimas 3 pragas. Quais pragas são essas? Quais são as últimas 3 pragas? Quem sabe quais são as últimas 3 pragas? A morte do primogênito. Gafanhotos, a escuridão densa e a morte dos primogênitos. As últimas 3 pragas. A última liquidou ele, né? Liquidou o faraó. Acabou com a linhagem de faraós. Então essa aí acabou com o sacerdócio dele. Então foi terrível essa praga. Baruch Hashem. E é nesse ambiente das últimas 3 pragas que Elohim ele decreta a Israel a primeira mitzvah. É no ambiente das últimas 3 pragas que o Eterno ele decreta ao povo de Israel as últimas 3 pragas. Vocês imaginam o clima que estava ali? A tensão que estava ali, os problemas que tinham ali? E o Eterno resolve dar uma mitzvah que, olhando assim a olhos superficiais, não tinha nada a ver com a situação. O povo tudo aflito, tudo tenso. Ninguém sabia o que ia acontecer. A cada praga, as pessoas pensavam, não, agora o faraó, agora ele se rende. E nada. E será que essa última praga dos primogênitos não seria como as outras pragas? O faraó ia ficar enfurecido, triste, e de repente ele, em vez de libertar, ele punia os israelitas por conta da morte dos primogênitos. Mas o faraó é o faraó, né? Ele é o faraó. Agora chama de volta. Inclusive ele foi atrás, né? Inclusive, olha só o que é teimosia, o que é cabeça dura. O prejuízo que ele tomou, o prejuízo que o Egito tomou simplesmente pela dureza de coração dele. Baruch Hashem. E é nesse ambiente que Elohim decreta a Israel a primeira mitzvah. Observar a lua e começar o ano com Pêssar. Isso inclui não comer nada com fermento, com hametz, nem possuir fermento em casa, nem na sua empresa. Separar um cordeiro e se preparar para sair da escravidão faraônica. Elohim manda os israelitas estabelecer um calendário baseado no renascimento mensal da lua. No meio daquela turbulência, no meio daquele sofrimento, o Eterno dá uma mitzvah, fazer um calendário. O povo vai, estou entendendo? Essa bagunça toda, e o Todo-Poderoso manda a gente fazer um calendário. Nada a ver. Mas o povo ficou atento a isso. Observar a lua nova. Observação da lua nova. E a realizarem uma oferta
um cordeiro memorial para Pêssar. Se estava ruim, agora piorou de vez. Decretou que todo primogênito no Egito, da casa que não passasse o sangue do cordeiro, morreria. Os animais também. O primogênito dos animais, os homens primogênitos que estivessem presos, os servos, todos que não usaram o sangue do cordeiro, iam morrer. Aí você imagina como é que estava o clima. Já tinha se passado 9 pragas. E agora a 10ª praga. E o Eterno manda ele separar um cordeiro. E levar para casa. E amarrar na cama. E os egípcios passando por tudo aquilo. E os israelitas se preparando para um churrasquinho de cordeiro. Indo fazer festinha. Eu até voltei hoje. Eu voltei essa parte. Justamente por conta disso. Sabe quando você volta, você parece devagarzinho, assim, fica imaginando? Que é um negócio tão assim que... Os egípcios olhavam assim, esse povo aqui, esse povo é muito engraçado. São escravos, com tudo isso acontecendo, e agora vão levar um cordeirinho para virar churrasco. Esse povo não tem jeito, esse povo israelita. Olha o que esse povo está fazendo. E mais, o cordeiro era um animal venerado pelos egípcios. Não podia matar cordeiro. Era igual um cachorro de estimação. Imagina os israelitas hoje pegar os cachorrinhos de estimação e fazer um churrasquinho. O que as pessoas vão dizer? Todos de uma vez só, no Brasil todo. Esse povo ficou louco. Se fosse mandato do Eterno, amém. Mas a gente sabe que não é cacheiro, né? Cachorro não é cacheiro. Nem gato, nem cachorro. Não são cacheiro. Muito grande contra o país. Não, o povo, as pessoas iam se enfurecer. Os defensores de animais iam cair matando. A vigilância sanitária vinha atrás de nós. Loucura. Baruch Hashem. Mas mesmo assim, Faraó queria confiscar os cordeiros, né? Queria confiscar os cordeiros. Ou seja, deixa eu tirar as ofertas dele, né? E a realizarem uma oferta, além de não comer nada com fermento, não possuir fermento, tinha que separar um cordeiro, separar ervas amargas, e ainda fazer um calendário, começar a idealizar um calendário para o povo. Ou seja, o calendário egípcio nós não queremos, agora a gente vai ter o nosso próprio calendário. E além disso tudo, o Eterno falou para eles realizarem uma oferta, um cordeiro memorial para Pêssar. Um cordeiro ou cabrito que deve ser abatido. Mas imagina os egípcios ouvindo falar que os animais de estimação deles, venerado por eles, que ninguém podia matar porque era até crime, os israelitas iam matar esses animais, pegar o sangue e passar no umbral das portas. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Além de todas as pragas, eles ainda vão fazer isso. É uma afronta. Para eles, foi uma afronta muito grande. Isso é uma afronta. E seu sangue aspergido nos umbrais das portas de cada casa israelita, para que Elohim passasse por cima de suas casas quando ele vier matar os primogênitos egípcios. Então, quem não usou o sangue do cordeiro, o filho primogênito morreria. Se isso acontecesse, o faraó ele perderia a sua linhagem. Se o filho primogênito do faraó, que seria o próximo herdeiro do trono egípcio, se isso acontecesse da morte do primogênito morrer, o faraó ele perderia a sua linhagem de sacerdócio. Isso era uma catástrofe para o Egito. É um péssimo sinal. Imagina se o faraó, o Elohim do Egito, que ele é considerado como tal, se ele perdesse o seu sucessor. Ué, que Elohim que é esse que morre? Que não tem poder nenhum? Se ele não consegue nem manter o filho vivo, e nós? Era assim que os egípcios pensavam. Isso era uma catástrofe para a idolatria dele. E com a morte do primogênito, ele finalmente quebra a sua própria resistência. E expulsa os filhos de Israel
do meio de sua terra. O Egito estava arruinado com essa situação toda. Israel sai tão apressado que não tem tempo para esperar a massa levedar e crescer, a massa do pão. Daí surge o matzá, que é o pão sem fermento. Para sair do Egito, esse era o alimento de Israel. O matzá é o alimento do alahá. O que é alahá? Modo de caminhar. Modo de caminhar. O caminho, modo de viver. E qual que é o pão do nosso modo de viver? Do nosso alahá? O matzá, o pão sem fermento. Guardem essa informação. Mas Israel não sai de mãos vazias do Egito. Eles pedem ouro, prata e outros pertences a seus vizinhos egípcios. E dessa forma as promessas feitas a Abraão profeticamente se cumprem. Que seus descendentes um dia, eles deixariam o Egito com grande riqueza. Isso é uma profecia falada por Abraão. Baruch Hashem. Na Pêssar, todos os primogênitos dos filhos de Israel são separados, são feitos kadoshim. Em Pêssar, todos os primogênitos dos filhos de Israel, eles são separados a observar o aniversário da saída da escravidão do Egito a cada ano como um memorial. Vocês sabiam de mais esse detalhe de Pêssar? O que Pêssar ele está celebrando? O aniversário dos nossos filhos primogênitos na saída do Egito. Baruch Hashem. E na observação do aniversário da saída do Egito, da saída da escravidão, nós temos que remover de nossa posse o fermento, o hametz, e não tê-los durante 7 dias em nossa casa. Isso é Pêssar. Então, para mim celebrar uma Pêssar, para mim vivenciar uma Pêssar como israelita, o que eu tenho que fazer? Retirar o fermento da minha casa. Então, se tem lá um potinho de fermento biológico, de fermento em pó, alguma coisa que fermenta, que esteja fermentado, com as 5 sementes, isso é hametz. Então eu tenho que retirar da minha casa. Além disso, de remover o fermento, eu tenho que passar esses dias comendo matzá. Pão sem fermento. E isso vai me relembrar de redenção. E eu também vou comer ervas amargas e vou comer o cordeiro de Pêssar. Isso é redenção. Isso é para nos lembrar como um memorial. Lembrar que nós não somos egípcios. Lembrar que nós somos Israel. Baruch Hashem. E naquela situação, e nas situações de hoje, a cada praga que acontecia diante do faraó e diante de todo o povo de Israel, os israelitas, ainda assim, eles se sentiam escravos. Eles estavam acostumados a serem escravos. E na nossa vida, nos dias de hoje, muitas coisas não mudam na sua vida, não são transformadas, porque você não muda, você acostumou com aquela situação. E você não faz nada para você mudar. Você se sente um escravo. Você não muda, porque você já se acostumou com aquilo ali. Bom ou ruim, você se acostumou com aquilo ali. E você não muda. Você não procura meios para mudar. E na sua cabeça parece impossível mudar isso, mas é possível mudar. Só que você acha que não é possível. Porque você já se acostumou tanto que você não vê outra forma de viver. Era Israel no Egito.
Eles não se viam como israelitas mais. Eles não conheciam mais o Criador. Eles não circuncidavam mais. Baruch Hashem. A bitolação. Bitolaram. Os filhos desses israelitas, né, eles lá dentro do Egito, né, eu nasci, estavam tudo circuncidados. Muitos não circuncidavam. Inclusive, alguns depois foram circuncidados lá no deserto, outros quando entraram na Terra Prometida. Mas eles tinham deixado de praticar muitas coisas. Então, por isso que Pêssar, e uma paraxá como essa aqui, ela fica colocando detalhes, pequenas coisas que você deve fazer, praticar, agir, para você aprender a agir nas outras áreas da sua vida. Por exemplo, você tirar o fermento da sua casa para você passar os dias de Pêssar. Se você não tirar os fermentos da sua casa, você não faz a festa você não está passando por Pêssar, pela festa de Pêssar. Ah, eu tirei os fermentos, mas me deu vontade de comer um pãozinho francês. Você não pode comer, possuir, comprar, ter, nada. Então, são pequenos detalhes que a Torá nos ensina a praticar, que você vai parar para pensar na sua vida, de coisas que você não muda, e de problemas que você tem, de situações que você vivencia que não são boas, porque você não muda. Porque a gente passa o ano todinho comendo pão francês, bolacha, bolo, fazendo um monte de coisa com fermento. Aí chega em Pêssar, você passa uma semana, 7 dias sem comer. Nada com fermento, nem possui fermento. O que a Torá quer falar com você com isso? Com algo tão simples. Ela está te ensinando que em algum momento do seu ano, você tem que mudar. E uma coisa que é muito comum entre o nosso povo é você programar a sua vida durante um ano. Porque não é comum para o ocidental, por exemplo, você planejar a sua vida para um ano. Então, quando chega Pêssar, que é o nosso cabeça de ano, é o nosso início de ano, é o ano hebreu, quando chega em Pêssar, aí Pêssar você sabe que você vai ter a festa de Shavuot e você vai ter Sukkot. E todas têm envolvimento com colheita, com alimento, com comida. Então você tem que, quando chega em Pêssar, você já tem que estar pensando em Shavuot. Quando chega em Shavuot, você tem que estar pensando em Sukkot. O que isso significa? Que você deveria parar nas 7 semanas que você está sem o fermento egípcio e você planejar como é que vai ser o seu ano. Ó, eu vou começar o meu ano nesse estado, e quando eu terminar, eu já cresci, elevei, me purifiquei, me arrependi, me retifiquei, melhorei comigo, com as pessoas, com a minha família. Então, quando eu terminar o ano, como é que é o balanço da minha vida? Como é que eu terminei o ano? Com prejuízo emocional, com prejuízo na saúde, com a família, com os amigos, com dinheiro. Como é que eu terminei? Porque se não aconteceu nada, você está igual estava lá no Egito. Você passou um ano, você está com os mesmos problemas, com a mesma tristeza, e a sua vida continua do mesmo jeitinho que estava antes. Ou seja, você é um escravo. Você é um escravo. Sabe por que você é? Como que eu sei que a pessoa é um escravo? A vida dela não muda. Mas tem outro detalhe. Praga de gafanhoto. O que é a praga de gafanhoto? O devorador. De quê? A oitava praga, que é a praga de gafanhoto, ela está ligada a terumote e macerote. Décimas e ofertas. Ofertas e décimas. Se você não está conseguindo entregar as suas décimas, as suas ofertas ao Kadosh, ao Eterno, e era justamente isso que o faraó estava impedindo o povo, não era isso que o faraó estava tentando impedir o povo, deles ofertarem ao Eterno? Bom, se você não, se o Eterno te chama para apresentar
as ofertas e as décimas, e você não consegue entregar, você está obedecendo a quem? Servindo a quem? A quem você serve? Ao faraó. Então, se você passou um ano e você não mudou nada, você continua preso com as mesmas dificuldades, se a praga de gafanhoto ainda continua até hoje na sua vida, é porque você ainda é egípcio. A praga de gafanhoto é para Israel ou é para o Egito? Mas você está vivendo como um israelita ou como um egípcio? Se você não está conseguindo apresentar as suas ofertas ao Eterno, você está sendo escravo do faraó, a mesma coisa. Não mudou nada. Ó, a história de Moshe tem 3.000 e poucos anos. E até hoje você está no Egito, servindo o faraó. Porque o faraó não quer que você oferte. E não quer que você separe as suas macerotas. Escravo do Egito. Baruch Hashem. A cada praga diante do faraó e diante de todo o povo, os israelitas ainda eram escravos. Acontecia uma praga, eles não se libertavam do Egito. A segunda praga, Israel continuava com status de escravo do Egito. Todas as pragas, até chegar na morte do primogênito, Israel ainda se sentia escravo do Egito. E é o que acontece com as pessoas que não evoluem, não crescem, não desenvolvem. Elas continuam escravas do Egito. Porque você não sabe fazer mudança, você não sabe fazer transformações, você não sabe crescer. Você não saber crescer é culpa de quem? Porque as ferramentas, as formas e as oportunidades, todas existem. Se você não está conseguindo modificar isso em você, se você não está alcançando isso, elas existem e estão disponíveis, mas você não chega lá. A culpa é da oportunidade ou a culpa é sua? A culpa é de cada um. Elas existem. Mas você com as suas limitações, olha só o que eu vou falar aqui agora. Eu nem falar isso aqui hoje. As suas limitações elohímicas, as suas limitações elohímicas. Eu pergunto, o nosso Criador, ele é limitado? Ele tem limitação? Ele tem limite? Não. Mas você, com as suas limitações elohímicas, que é a unção do faraó, propriamente dita, você não consegue se libertar, porque as oportunidades, elas existem. Elas existem, mas você não chega nelas. Quem é que está impedindo você de chegar nelas? Quando você é escravo do faraó, ele te dá a oportunidade de você chegar nelas. E quando você serve ao Criador, e ele exige as suas décimas e ofertas, ele te dá oportunidades? O Criador dá oportunidade, mas o faraó tira as oportunidades. O Eterno falou, Moshe, Aaron, fala para o faraó, liberte o meu povo para que eles vão sacrificar no deserto. Para que eles vão me fazer oferendas, sacrifícios no deserto. Para fazer sacrifícios e oferendas, o que a pessoa tem que ter? Posses. Tem que ter os animais, tem que ter o trigo, tem que ter tudo. Ele tem que ter as posses. Porque se ele for um miserável, um morto, se ele não tem posses, ele vai oferecer o quê para o Eterno? Agora, se o Eterno fala assim, você vem me oferecer as ofertas. Bom, se o Eterno te chamou para oferecer as ofertas, será que ele enganou? Meu servo, eu sinto muito, eu não sabia que você não tinha. Será que ele se enganou? Então, se ele chama você de Israel, é porque ele sabe que você é próspero. Ele sabe que você tem, porque ele te deu. Como é que ele chama você de Israel e não te dá nada? Me fala. Me explica isso aí. Eu quero entender. É porque você ainda é egípcio, não é israelita. A única resposta é essa. Ou vocês acham que tem outra resposta? Se alguém tiver, Pelo menos um pouco de egípcio já tem. Hã? Se não for total, mas um pouco tem. Não, mas o nosso pouco
O pouco que cada um tem é o muito da pessoa. É o seu muito. Não é um ou mil. O que você tem é o muito seu. Eu estou falando assim, que as pessoas ainda, mesmo que não seja totalmente, mas ainda está um pouco. Essa moedinha da viúva. É híbrido, né? É híbrido, é transgênico. Ele é meio egípcio, meio israelita, né? É meio a meio. Baruch Hashem. A praga que acontecia diante do faraó e diante de todo o povo, e os israelitas ainda continuavam sendo escravos. Eles não conseguiam mudar o status deles. E o Eterno falando, vocês não são escravos. Por que vocês estão aí ainda? Vocês não são. E o povo ficava assim, não sei. Estou tentando descobrir quem... Isso é problema de identificação. E o primeiro problema de um israelita, ele não saber se identificar. Isso é o primeiro problema. As pragas não libertavam os israelitas de serem escravos. Vocês concordam com isso? Vocês acham que seriam as pragas que libertavam Israel da escravidão? Não. Nenhuma praga libertou Israel de ser escravo. Pobre que pensa que está sendo esmagado e pensa que é livre de alguma coisa. Mas Israel, recebia um milagre de livramento a cada praga. Olha só, a cada praga que acontecia com os egípcios, Israel ganhava um milagre de proteção. Eles eram protegidos das pragas. Ali havia dois povos no mesmo lugar. Egípcios e israelitas. Mas um sofria com as pragas e o outro vivia os milagres. Viver os milagres libertou os israelitas da escravidão egípcia? Viver milagre te liberta de escravidão? Não, praticamente o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Ou seja, nós não vemos na Escritura o Eterno usando milagre para propriamente libertar o povo de Israel. Aconteceram muitos milagres. Mas a libertação do povo de Israel veio pelo braço forte, veio pelo desejo, pelo chamado do Eterno. E muitas pessoas, elas querem ser libertas, mas elas querem ser libertas através de milagres. Não é através do chamado que o Eterno faz. Venha para o deserto me oferecer os sacrifícios. Você ouviu isso e você vai, isso é libertação. Agora, você querer ser liberto, você querer ter mudanças, através de milagres, isso não acontece, não. Coisinha fácil, né? Isso é para o egípcio ser mais egípcio ainda. Mas ficarem impressionados. Ver para crer. Eles gostam de coisas sobrenaturais para que eles sejam convencidos. O Eterno não quer você assim. Ele quer você pelo coração, pela alma. Baruch Hashem. Então, naquela região existiam dois povos no mesmo lugar. Existiam egípcios e israelitas. E os egípcios, eles sofriam com as pragas. E os israelitas, eles viviam os milagres. Eles testemunhavam os milagres. Baruch Hashem. Numa geração, e isso é uma geração, nós somos uma geração, nós devemos sentir que deixamos o Egito pessoalmente. É muito complicado alguém falar assim, eu sei que ele tem um pouquinho de Egito. Parece que você está tão convencido e tão confortável com essa informação. Parece que é tão cômodo falar, eu ainda tenho um pouco de Egito dentro de mim, fica tranquilo, fala isso de boa. Sim, ó. Imagina a pessoa que está com um espinho lá no prego, um prego lá no pé e doendo demais. Não, eu só estou com um preguinho no pé. Ou a pessoa fica com pressa de tirar o prego. Devia estar com pressa. Agora está com
o Egito dentro e não está com pressa. Não, estou com pressa de tirar o Egito de dentro de mim, não. Estou tranquilo, estou de boa, estou em paz. Fica arrependido de tirar o Egito de dentro. Dá arrependimento. E aí, como é que vai ser depois? Sem Egito, como é que eu vou fazer sem o Egito? Muita gente é assim. Então, nós devemos sentir, de fato, que deixamos o Egito individualmente, pessoalmente. E na festa de Pêssar, na Agadá de Pêssar, nós falamos disso. E nós celebramos isso em Pêssar. Baruch Hashem. Se quisermos entender como foi deixar o Egito, temos que olhar para trás. Você tem que olhar para trás, até hoje, e ver que nenhuma dessas pragas funcionou para libertar o povo de Israel do Egito. Foi uma após a outra. E tinha israelitas que falavam, é melhor ficar no Egito. Se aqui está ruim dessa forma, imagina lá em Canaã. Imagina em outros lugares. Se aqui está tão ruim assim, aqui é o Egito, imagina fora do Egito. Lá em Canaã tem gigantes, tem 7 nações super fortes. Se aqui que é super seguro, super confortável, tem emprego para todo, tem tijolo para todo mundo fazer tijolo. Tá difícil, imagina lá fora. Para que eu vou sair do Egito? Ainda tinha Israel que falava isso. Para que eu vou lá para aquela terra onde tem gigantes? Lá está muito pior do que aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar por aqui mesmo. Porque o Egito era a nação Mais poderosa, mais confortável que tinha. Para que sair? Sabe por que você não sai das suas pragas? É porque é confortável. É super confortável. Aí você fala, ah não, mas eu ainda tenho o Egito dentro de mim. Eu ainda não saí do Egito totalmente. Com aquela tranquilidade, com aquela, sabe, aquela convicção de... Não é tão ruim assim não. Lá em Canaã é pior, lá tem gigantes. Ah, mas aqui nós temos o faraó. Não, mas o faraó é gente boa. Ele preocupa com a gente. Não, mas ele era educado, ele era ajudava e tudo mais, fazia milagre. O faraó era super gente boa. Agora os cananitas, os cananeus, com aqueles gigantes, não, lá não dá. Lá não dá para ficar lá não. E era para lá que o Eterno queria enviar o povo de Israel. O povo de Israel não sabia que a fé deles era muito maior do que os gigantes. Muitos não sabiam disso. Aí eu pergunto para você, a sua fé, a sua emuná, a sua fidelidade ao Eterno, ela é menor ou maior que os seus problemas? Que as suas dores, que as suas dificuldades? Hã? Só que ela tem que aumentar tanto que o problema desaparece. O problema é que muitas vezes ela vai encolhendo. A fé diminui e o problema aumenta. E o problema, ele aumenta com hametz. E a fé, ela é como matizar. Sem hametz. Principalmente se a gente não se esforçar para treinar, para aumentar a fé. Principalmente. Baruch Hashem. Os exercícios. Exercício do dia a dia que tem que se fazer. Baruch Hashem. E por quanto tempo as pessoas podem ter fé quando os milagres não funcionam mais? A sua fé vai até aonde? Porque as pessoas ficam esperando milagres. E muitas veem milagres, vivem milagres, recebem milagres, mas os milagres não funcionam mais para mudar ela para sair do Egito. Quantos milagres acontecem com você para você sair do Egito e mesmo assim você não sai? Os milagres não funcionam mais para tirar você do Egito. Ou seja, você torna os milagres ineficazes para servir o Eterno e para sair do Egito. É você que torna eles ineficazes. E eles acontecem. E eles vão acontecer. A cada praga, os israelitas oravam
e pediam a Elohim o milagre de acabar com as pragas, porque isso os afligiam. Era desesperador. Todos estavam com medo, estavam frustrados. Então os próprios israelitas, eles oravam, eles pediam para o Eterno, para com essa praga aí. A gente não aguenta mais isso. Mas imagina o clima lá, o ambiente. É igual nós aqui, ó. O coronavírus. Você ficar na sua casa e não poder sair. Você não está com coronavírus, mas você não pode sair da sua casa. Era o clima do Egito. Agora o povo está proibindo o povo de sair. Mas a hora que a segunda onda vier, vai voltar tudo de novo. Não pode vender, não pode comprar, não pode pagar, não pode receber, não pode ir na esquina, não pode visitar ninguém, não pode reunir, não pode fazer festa. Acabou. Você está bem, mas as pragas deles acabam te... Estão próximos, estão em volta, nos limitam. É. Mas nós estamos sentindo. Claro, claro. Essa limitação. Embora todo mundo esteja bem, mas estamos sentindo. Exatamente. Né? Então eles ficavam orando para acabar com aquilo logo, porque aquilo estava terrível, muita frustração. E a cada praga eles oravam e um milagre acontecia. E a praga acabava. Mas aí vinha outra praga em seguida. E o Faraó, ele mudava de opinião e de repente ele voltava à opinião anterior. Meio caminho ele se arrepender e depois tirava a placa e voltava. O arrependido sem esforço para mudança. E a cada praga eles pensavam, Moshe agora vai conseguir. Nessa próxima praga, Moshe vai conseguir fazer o milagre. Moshe vai ter sucesso. E nada. O faraó voltava atrás. A culpa é de quem? De Moshe. O faraó voltou atrás, a praga, não tem efeito nenhum, a culpa é de Moshe. Moshe é o culpado. Quem sabe agora, Faraó, nos liberte e nos deixe ir. Talvez desta vez o milagre funcione. Não seja como os outros milagres. É muito fácil ter fé em milagres. É muito bom quando oramos e eles são atendidos. E quando após cada milagre, uma nova praga pior ainda surge. É muito bom ter um milagre. Mas depois do milagre pode vir coisa pior. E aí? É muito difícil ter fé em milagres e ao mesmo tempo em Elohim. É muito fácil ter fé em milagres, mas é muito difícil ter fé em milagres e em Elohim ao mesmo tempo. Mas ter fé só em milagres é muito fácil. Não adianta. Ainda mais quando nós oramos e nós somos decepcionados, que a nossa oração não é atendida. Nós ficamos decepcionados com Elohim. E a gente se sente fracassado. A minha oração não funcionou, não foi ouvida e não vai acontecer nada. Frustração total. Então é muito difícil você ficar confiando em milagre e em Elohim ao mesmo tempo. Mas quando vem um milagrezinho, só um milagrezinho ali, embora tudo vem do Eterno, mas quando vem um milagre sem uma oferenda para o Eterno, só o milagre, é muito fácil. Mas ter emuná em um milagre e Elohim ao mesmo tempo, isso é muito difícil. As pessoas têm dificuldade nisso. Baruch Hashem. Quem quer milagres? Hã? Quem quer milagres? Quer, Genice, milagre? Se quiser, eu jogo um milagre aí. Quero fazer um milagre. Cadê aquele milagrinho nosso daqui? Aqui, ó. Eu apanhei muito desses trem aí.
Ó, aqui tem um milagre, ó. Olha o milagre aqui, ó. Esse funciona. Esse é. Baruch Hashem. Deixar o faraó é confiar mais em Elohim do que em milagres. Deixar o faraó é redenção. E deixar o faraó é confiar em Elohim e não precisar de confiar tanto assim em milagres. Ficar esperando milagres. Mas os milagres dados por Elohim. Qual milagre que não é do Eterno? Todos são do Eterno. Só Ele que pode. Sim, os milagres são dados por Elohim. E isso ajudou o faraó que existe dentro de você, deixar você. Será que eu preciso de um milagre para deixar o Egito? Lá eles tiveram 10. E só um, entre aspas, funcionou na prática. Mesmo assim, Faraó foi atrás de Israel. E até hoje, Faraó está na esquina te esperando. Até hoje, Faraó está ali te esperando. E será que o Faraó te alcança? Porque se você atravessar o mar de juncos, o Faraó não atravessa. Ou seja, você precisa passar nas águas. Você precisa passar nas águas e ir para o deserto e chegar em Israel. Aí o Faraó não te procura mais. Se a gente mesmo tentar atrapalhar o próprio caminho da gente, vai ficar no Egito. Vai ficar no Egito. O primeiro passo para marchar para fora do Egito, qual é o primeiro passo, o primeiro ato realizado pelos israelitas para deixar o Egito? A primeira coisa que eles tiveram que fazer: o sangue do cordeiro. Marcar os portais da casa com sangue. Foi o primeiro passo em direção à redenção. Baruch Hashem. Então, qual é o primeiro passo em direção à redenção? É o sangue do cordeiro. Isso é redenção, meus irmãos. Por isso, os livros da Torá começam com a criação em Bereshit. Os livros da Torá começam com qual livro? Bereshit. Com qual letra que começa? Beit. Casa. Casa de quê? De Israel. A primeira letra da Torá, Bereshit. Beit. A palavra é de cabeça. 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 Casa do cabeça. Quem é o dono da casa? E quem é o cabeça da casa? O dono. E quem é o dono? Baruch Hashem. Por isso, os livros da Torá começam com a criação em Bereshit, e não com o calendário. Onde Israel recebe a primeira mitzvah. A primeira mitzvah começa em Bereshit, para Israel, não para Adão e para Havá. Começa em Bereshit ou começa no Egito com o calendário? Mas a Torá começa com a letra Beit. Mas a primeira mitzvah é o calendário. Por que eu estou falando isso? É porque cada um de nós temos que planejar como é que vai ser o nosso ano. Não quer dizer que vai ser exatamente igual você vai planejar, porque é o Eterno que sabe do futuro, nós vamos adivinhar o futuro. Mas você tem que começar o ano e terminar o ano fazendo um balanço. O que eu ofereci para o Eterno? Porque para você ter oferecido algo para o Eterno, você tem que ter ganhado, produzido. Você tem que ter posses. Porque nós não oferecemos somente animais e
e cereais, e alimentos, e dinheiro, e ouro e prata. Nós oferecemos o nosso coração. Nós oferecemos as nossas alegrias, as nossas vitórias pessoais, o nosso crescimento individual. Vocês acham que o Eterno quer de vocês só as ofertas e as décimas? O Eterno está interessado na sua saúde. O Eterno está interessado também na sua alegria, nos seus prazeres. O Eterno está interessado na sua prosperidade. Ele quer chegar no final do ano e olhar para você com tudo isso. Baruch Hashem. Então, Israel recebe a primeira mitzvah fazendo o calendário. Observar o mandamento de Kedushá da lua nova do primeiro mês e declará-lo no primeiro mês do ano, em homenagem à partida dos israelitas do Egito. Observar a lua nova, o Rosh Chodesh, cabeça do mês. E esse momento é justamente quando o sol ilumina a lua, o marido ilumina a esposa. É quando o Eterno ele lança a luz dele no primeiro dia e fala assim, ó, eu vou te iluminar durante todo o ano. De um Pessah a outro. De uma Shavuot a outra. De um Sukkot a outro. Eu vou te iluminar o tempo todo. Você não vai ter nenhum momento de escuridão, de trevas, de gafanhoto, de sapo, de piolho. Você não vai ter nenhum momento disso, porque eu vou te iluminar o tempo todo. Então, por isso que é muito importante o nosso começo de mês. A nossa mente, o nosso coração, se voltar realmente para o Eterno. Eu misturar os meus planos aos planos de Elohim. O problema é quando as pessoas, e é muito comum que as pessoas façam isso, ela tem os planos dela. Não, o meu plano é esse. A minha vida vai ser assim. Primeiro ela, o último vem o Eterno. Talvez, né? Ele aparece lá atrás. Então, a primeira mitzvah da Torá, para os israelitas, não estou falando de modo geral, mas para Israel, para as 12 tribos, não foi dada lá em Bereshit. Foi dada em Shemot. Na saída de Israel do Egito. O que a Torá quer te falar com isso? Você tem que sair do Egito. Você precisa sair do Egito. E o calendário, entender coisas sobre a lua nova, sobre o sol, o ano, as festas, Pessah, não ter fermento e etc. Isso influencia em todas as áreas da sua vida. Seja financeira, emocional, familiar, social, profissional. O seu emocional, tudo, influencia em tudo. Se você souber lidar com isso, e você vai caminhar com Elohim, você vai caminhar com o Eterno. E você não vai ficar andando com o faraó e nem obedecendo ao faraó. Baruch Hashem. Por isso, os livros da Torá começam com a criação em Bereshit. E não com o calendário, onde Israel recebe a primeira mitzvah. Observar o mandamento de Kedushá, de separar a lua nova do primeiro mês e declará-la no primeiro mês do ano, em homenagem à partida dos israelitas do Egito. Observar a lua nova, o Rosh Chodesh, cabeça do mês, é quando o sol ilumina a lua, é quando o marido ilumina a esposa, é quando o Eterno ilumina a noiva, que é Israel. E você vai andar o ano inteirinho iluminado pelo Eterno. E o outro ano, e o outro ano, e o outro ano, e todos os anos da sua vida. Esse é o marco, é o sinal fundamental de nosso povo. O livro de Shemot, ele traz um início diferente. O livro de Shemot, ele traz um início diferente. Diferente do início da criação.
Assim como em nossas vidas, o parto é um nascimento, o parto é um começo, mas nós podemos começar a nascer de novo em outros momentos de nossa vida. O início da criação é um calendário, Baruch Hashem, ele é um calendário. Mas o livro de Shemot, ele traz um novo início, um novo calendário, uma renovação. A gente não nasce no parto, aí você vai crescendo, sendo quem você é, vivenciando, tendo suas experiências, recebendo as influências do seu ambiente, quebrando a cara uma vez aqui, ganhando uma coisa ali, e aí você vai desenvolvendo. Não foi um começo o seu nascimento? Mas aí chega num certo momento da sua vida e você fala, stop! Tem uns que falam break, mas break é tipo quebrar, né? Stop! Para tudo. Minha vida está uma merda. A minha vida está uma merda. Mas não é uma merda aquela que você dá descarga lá no banheiro, não. É uma merda lá daquela privadinha, daquele buraquinho no chão, lá que tinha antigamente. Não tinha descarga não, meu irmão. Antigamente não tinha, era aquela merda. Você lembrar dela o ano todo. Porque não tem como dar descarga ali. Aquela merda ali, toda vez que você voltar, você vai lembrar dela. Ela vai ficar na memória da privada. É a merda memorial. Mas na nossa vida, quantas merdas memoriais a gente mantém? É verdade. É feio falar isso? É, mas é verdade. É real. Baruch Hashem. Então, o livro de Bereshit, ele traz o início da criação e ali começa a contagem dos tempos. Mas o livro de Shemot é o início da história de Israel. É um começo para Israel. Adam e Havá foram formados ali, no princípio. Mas Israel foi formado aonde? No deserto. É outro início, é outro começo. Sabe o que isso significa? Que você pode dar um stop na sua vida, uma parada, e falar assim, a minha vida realmente está aquela merdinha lá da privada lá. Eu não quero isso mais, eu vou mudar. E vou sair desse Egito. Vou largar de ser o meu próprio faraó, e vou largar de ser o faraó dos outros, e vou largar do faraó também. E vou mudar a minha vida. Baruch Hashem. Shemot reflete uma verdade mais profunda que nós encontramos na Torá. Um novo início. No livro de Bereshit, nós temos o início do mundo, sua criação. Mas em Shemot, nós temos o nascimento, o começo, o início de Israel. Então, se você se declara Israel, Shemot, sair do Egito, usar o sangue do cordeiro, fazer o matizar, ficar 7 dias sem fermento e fazer o calendário, aí você está começando a ser israelita. É óbvio que cada uma dessas coisas que eu falei aqui, existe uma simbologia, uma profundidade muito maior. Hoje eu até passei algumas coisinhas para a Leila, das 3 pragas. Não sei se ela gostou, se ela não gostou, não sei. Passei, né? É óbvio que isso aqui tem muito mais coisa por dentro. E aos poucos a gente vai aprendendo o que significa uma lua nova. O que significa, qual o efeito que isso traz. As idolatrias, as festas de idolatria, elas causam efeitos nas pessoas. Não vai ter uma festa agora, aqui nem falo o nome. Vai ter uma festa agora, 2 festas agora, não vai? Vocês acham que isso não causa efeito nenhum nas pessoas? Já está causando efeito no meio. E as nossas festas não causam nenhum efeito bom? Da mesma forma.
vezes eu converso muito com meus parentes. Eu chego até a comentar sobre isso. Mas não escutam, né? Eles não escutam que eu sou soberbo, é mentira, Virou- Judeci fez aquilo, Judeci fez aquilo, eu não fiz. Virou Mas eu renunciei isso, eu não faço mais. virou radical religiosa. Eles não escutam. É. Baruch Hashem. Aqui o tempo Kadosh é marcado. Olha o que é marcado em Shemot, em Pessa. O tempo Kadosh é marcado. Existe o dia cósmico do universo, que é lá na criação, e existe o dia que Israel saiu do Egito. Qual é o mais importante? O dia que Israel saiu do Egito. Inclusive, Yah, o nosso Criador, lá em Devarim, quando ele vai, de onde nós tiramos o Shema Israel, Devarim capítulo 6, quando ele vai falar com o povo de Israel, ele fala: eu sou Yah teu Elohim, que te tirou da escravidão do Egito, que te tirou do Egito. Ele não fala assim: eu sou o Criador cósmico do universo. Não, ele não fala isso. Ele fala: eu sou Yah, o teu Elohim, que te tirou da escravidão do Egito. Então aqui começa a nossa história. Você quer mudar a sua história? Aqui é a dica de onde que você começa. Dá um stop na sua vida. A não ser que a sua vida esteja muito boa, já esteja dentro dos planos de Yah, não é uma vida egípcia. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. É verdade que quando o povo saiu do Egito, eles levaram consigo umas bagagens do Egito? Levaram. Estátua e tudo mais. Levaram. Então, tanto que o Eterno fez com que eles ficassem como se Israel fosse aqui e eles fizessem uma roda até morreu muita gente. Morreu muita gente. Isso é verdade? É verdade, fato. Mas isso é o que nós fazemos aqui hoje. Infelizmente. A gente em vez de jogar as bagagens fora, você troca o carro. Fazer o caminho O peso está aquele peso, não dá, o carro nenhum consegue carregar, aí você acha que o problema é o carro, e as bagagens você coloca no outro carro. Você fazer o caminho reto, faz o caminho arredondado. É. É igual a história do homem, né? Ele casou com a mulher errada. Aí ele achava que se trocasse a roupa, ele trocava a mulher. Ele trocou a roupa várias vezes e nunca adiantou nada. Até que um dia ele trocou a mulher. E a outra mulher não quis usar as roupas que ele trocou várias vezes. Isso é um conto, né? Isso não quer dizer mulher de verdade, viu, gente? A mulher é só um símbolo, o homem também é um símbolo. Porque nós fazemos isso. Às vezes você tem um problema, você só troca a roupa. Só o rótulo. E o problema você continua carregando ele. É isso que a palavra quer dizer. Não adianta. Você tem que mudar o conteúdo. Agora, quando você mudar o conteúdo, eu tenho certeza que você não vai querer mais usar as roupas que você tentou pôr naquele antigo conteúdo. Não vai dar certo, não vai funcionar. Baruch Hashem? Exatamente. Porque às vezes você vai usar esses milagres para enfeitar as idolatrias, o ego. Aqui o tempo Kadosh é marcado em Shemot. Existe o dia cósmico do universo e existe o dia que Israel saiu do Egito. Essa é a história da criação do povo de Israel. Assim em Bereshit nós temos a criação dos céus e da terra, dos animais e das plantas. Mas Elohim aqui está nos enfatizando a criação do povo de Israel. Uma coisa é criar o universo e criar o mundo. Outra coisa é criar Israel. E muita gente não quer ser Israel. Ou quer ser Israel, roupa de Israel, porém, conteúdo de egípcio. É essa história que eu contei da mulher, que o cara casou com a mulher errada, ele muda a roupa, mas continua a mesma coisa. Shemot capítulo 12, verso 1 ao 2. Yah falou a Moshe e Aron na terra de Misrai, dizendo: este mês será para vocês o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano para vocês. Olha a mitzvah. Olha que mitzvah maravilhosa.
Agora Israel passa a contar o ano de uma maneira diferente. O tempo agora não será mais contado de acordo com a criação, mas de acordo com o momento redentor da libertação. Elohim está agora considerando uma nova contagem de tempo. A gente pode traduzir isso aqui em outras palavras? Imagina você deu o seu stop. E o seu tempo de nascido, ele não é mais contado. O tempo agora não será mais contado de acordo com a criação, mas de acordo com o momento redentor da libertação, do novo nascimento. Elohim está agora considerando uma nova contagem de tempo. Não significa que desde Adem a contagem foi apagada. Não significa que o cronômetro zerou. Não. Significa que o novo nascimento aconteceu e que o tempo começa sempre que alguém nasce de novo. Cada vez que você nasce de novo, no seu conhecimento, na sua interpretação das coisas, na sua maneira de agir, isso é uma techuvá. É tikkun, é techuvá. Isso é um novo nascimento. É por isso que nós falamos, quando você entra na paraxá, você vai morrer. Vai morrer. Aquela pessoa que entrou morre e a pessoa que sai é outra pessoa, é um novo nascimento. Porque a sua maneira de ver as coisas, de pensar, de sentir vai mudar. É tão profundo isso que o seu sentimento, que a sua emoção muda, o seu coração muda, a sua shalom muda. A sua maneira depois de agir e de reagir, de decidir, vai mudar. Isso é novo nascimento. Baruch Hashem. Então, é um começo kadosh. O escravo tinha que desaparecer. E um homem livre tinha que renascer. Para quê? Para adorar Elohim, você tem que estar em estado de livre. Todos os servos de Elohim, todos os escravos de Elohim têm que ser livres. Ele não aceita escravo. Ele aceita escravo livre. Ele aceita pessoas livres. Baruch Hashem. Já o faraó só quer saber de escravo. No 14º dia deste primeiro mês, na noite, cada família israelita, isso é Pessa, viu? Quando é que é Pessa? No 14º dia do primeiro mês. Cada família israelita mataria um cordeiro ou cabrito de até 1 ano, passaria o sangue dele nos umbrais dos portais das portas de sua casa, se alimentaria desse cordeiro de uma forma ritual, assado no fogo com matizar e ervas amargas. E imagina se essa era uma refeição feita com calma, com paciência. O cordeiro não podia ser cozido, não podia ser quebrado. Eles tinham que assá-lo inteiro, não podia nem tirar as entranhas, nem o pelo, nem nada, porque não dava tempo. Aí tinha que assar matizar, não dava tempo de fermentar. Aí tinha que comer ervas amargas, porque não dava tempo de fazer uma saladinha, fazer um vinagrete. Tudo muito rápido. Baruch Hashem. Imagina se essa refeição não era feita com ansiedade, com correria. Quando foi para entrar no Egito, vieram tudo tranquilo, banquete, vinho, pão e mel, tudo férias, tudo turismo. Passou um mês. Só alegria. Por que eu saí do Egito? Agora passei do Egito, é aquela pressa toda, né? Imagina essa refeição ela sendo feita no Egito. Ali havia muita ansiedade, já que em todo o reino egípcio os primogênitos serão abatidos pelo anjo da morte. Imagina a tensão que era. Imagina o clima. Imagina o apetite. Nada de churrasco. Nada de cervejinha. Nada de vinagrete.
nada de cantor. O Wendel aposentou até o violão nesse dia. E nada de danças. Isso é sair do Egito. Nesse clima aterrorizante, as ombreiras das portas das casas estavam manchadas de sangue. E isso traz a imagem do nascimento, a imagem do renascimento, a imagem da redenção. Será que isso é possível? Será que isso vai acontecer? Eles pensavam. E os egípcios ficavam observando os israelitas, separando cordeiros, inclusive dos rebanhos deles, e pegando as ervas amargas e separando um pouquinho de trigo. Imagina o clima, imagina o clima para churrasco. Climão, né? Climão estava rolando. Isso era a imagem da redenção. E ao sair do Egito, o choro por todos os lados, por conta dos primogênitos mortos, era um choro avassalador e terrível e triste. Mas os filhos dos israelitas vivos e os portais ensanguentados por todos os lados. E eles saindo das cidades, e os egípcios procurando enterrar os seus mortos. Enterrando os seus mortos, não daria tempo de perseguir os israelitas. Os patrões não dava tempo de ir atrás dos empregados. Não dava tempo de contar tijolos. Até o faraó estava de luto. O filho do faraó morreu. Imagina o clima. E os israelitas fazendo churrasco de carneiro. Que situação! Tudo na contramão do mundo. Sair do Egito é ir na contramão do Egito. O nascimento é uma libertação. O Egito morria, Israel nascia. Isso é redenção. Marcar as portas com sangue de cordeiro é o primeiro ato que um israelita deve tomar para si mesmo, para a sua redenção. É o primeiro passo à liberdade. O primeiro ato da liberdade é pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. O sangue de cordeiro é um sinal para Israel, não um sinal para Elohim. Baruch Hashem por isso. Pois ele, o Kadosh, vê tudo. E nós não vemos tudo. Então, para quem quer o sinal? Vamos aprofundar só um pouquinho aqui. O Eterno falou assim, vocês vão passar o sangue no umbral das suas portas, e quando eu passar, para eu matar, aqueles que não passarem o sangue do umbral, vocês saberão que os filhos de vocês não vão morrer. Então, não era para o Eterno passar e olhar, esse que tem sangue, esse que não tem. Ele sabia de tudo. O Eterno não precisa disso. O sinal do sangue é para você. É para você observar. É para você ficar convencido do poder do sangue, da redenção. E esse foi o primeiro passo, o primeiro ato da redenção. Então é um ato de Mashiach. O Mashiach não é o que vai trazer a redenção final? O sangue do cordeiro é o ato do Mashiach. É o primeiro ato. Baruch Hashem. E ele já veio e já deu o sinal. Amém? Amém. Esse sinal mostrava para Israel a diferença entre um israelita e um egípcio. O israelita aceita o sangue do cordeiro. O egípcio rejeita o sangue do cordeiro. Um dos primeiros passos em direção à libertação é o desejo de se identificar. Um dos primeiros passos individuais, pessoais, internos, de alguém que quer
se libertar do Egito, é o desejo de se identificar. É a vontade de você se identificar como um israelita. Esse é o primeiro passo interno. O primeiro passo, entre aspas, externo, é o sangue do Cordeiro. Mas dentro da sua alma, dentro do seu coração, quando você dá aquele desejo de se identificar como um israelita, esse aí já é um grande passo e um dos primeiros passos internos e pessoais, individuais, em direção à redenção. Ou seja, o desejo de se identificar como um israelita. Isso mostra para você como você mesmo se vê. Quando você começa a se identificar com um israelita, como um, isso está mostrando para você quem você é. Porque nesse mundo de hoje e do tempo do Egito, não dava tempo das pessoas olharem para elas próprias. E hoje, e nos dias de hoje, as pessoas não estão tendo tempo de se olharem, de serem elas próprias. É igual outro dia. O cara fez uma publicidade e ele falou que, ó, esta é a mulher do ano 2020. Aí as pessoas olhavam e riam, né? E estava lá escrito, esta é a mulher do ano de 2020. Aí tinha lá uns cílios postiços, aí tinha a maquiaginha, o desenhozinho da maquiagem que põe no olho, uns trenzinhos assim que põe na bochecha, aí tinha um batom, aí tinha uns brincos, aí tinha um silicone assim, né? Tinha o silicone na parte de cima e tinha o silicone na parte de baixo, e só estava pregado no vidro. E ele falava, essa é a mulher do ano de 2020. E as mulheres, tirou isso, a mulher acaba. Acabou isso, ela acaba. E as mulheres não estão conseguindo ser mulher sem essas coisas. Não tem identidade. E essa mulher, quando ela arruma um marido, quando ela casa, e essa outra mulher começa a assumir toda vez que toma banho, toda vez que acorda, o homem... Uai, cadê a mulher que eu casei com ela, que eu conheci? As pessoas não têm identidade, perderam. As pessoas, para serem alguma coisa, precisam de enfeitar, precisam de alguma outra coisa, porque elas não têm talento, e é talento mesmo, é a palavra certa. Elas não têm talento para ser quem elas são, mas elas têm talento para se enfeitar de coisas que elas não são. Outro dia eu vi um outro vídeo de uma moça não tão bonita. Aí o antes e o depois, né? Aí ela mostra a foto antes, ela começa a se maquiar, ela tinha um monte de sardinha de mancha, né? O olho assim meio caído. Aí ela vai e faz uma maquiagem, ela ficou linda. Ela era feia. Se ela andasse assim na rua, todo mundo, né? É um tapa no visual, essa aí foi espancada. Ela espancou literalmente. Mas e se ela tirar a maquiagem, ela vira um estranho para quem conheceu ela de maquiagem. Essa aí é outra pessoa. Então, mas os homens também estão entrando nessa. Então, o que as pessoas são? Elas são fantasias. Elas são projetos de fantasias, de enfeites. A pessoa ser ela mesma, às vezes nem ela própria acha muito bonita. Então ela começa a fazer o quê? A se enfeitar. Para tentar consertar algo que ela não consegue ser. Realmente ela não consegue ser. Cria um Elohim para se esconder. Sim, ela cria um Elohim para se esconder. Uma casca. Mas eu fico velha, mas eu me acho bonita. Baruch Hashem, é assim mesmo. Sem maquiagem, sem peito. Baruch Hashem, exatamente. Você está sendo uma israelita. E esses são os fermentos do Egito. Aí eu pergunto, no fundo, quando a pessoa está lá sozinha, toma o seu banho, vai escovar os dentes, vai ficar em casa, ela está satisfeita com ela própria? Isso demonstra que a pessoa não está satisfeita consigo mesma. Ou seja, não é uma pessoa feliz, mas sai na rua linda e maravilhosa e sorridente. E todo mundo acha que aquela pessoa é super feliz. Ainda tem outros que possam até copiar. Sim.
Mas é igual pra mim aquele palhaço que na rua ele ri, tá com um sorriso, ele tira a maquiagem, aquela pessoa triste. Cara, e as pessoas estão assim, Egito. O sinal do sangue do cordeiro mostrava para Israel a diferença entre um israelita e um egípcio. Um dos primeiros passos em direção à libertação é o desejo de se identificar. Então, quando a pessoa começa a perder a sua identidade, ela começa a se enfeitar, isso é um sinal de que ela está se destruindo, porque ela não tem mais uma identidade própria, ela não é original, ela não é legítima. Quem não sabe se conhece, quem não sabe e quem não se conhece, e quem não sabe se diferenciar, se é um escravo, se é um egípcio ou se é um israelita, ele é o que, afinal de contas? É um escravo. Ah, eu não sei se eu sou um egípcio, um israelita, eu não sei nem o que eu sou. O que eu sou? É um escravo. Ao usar o sangue do cordeiro e passando nas portas de suas casas, os israelitas estavam exigindo sua identidade. Como é que você exige a sua identidade israelita? Usando o sangue do cordeiro. Você está declarando ao mundo, através do sangue do cordeiro, que você é um israelita. O faraó evoluiu. E com as evoluções do mundo, ele evoluiu ainda nos nossos dias. E evoluiu também outras formas de escravidão. Inclusive a autoescravidão. Esse exemplo que nós demos agora dessa mulher, que o cara falou que é a mulher do ano de 2020, que é só a maquiagem, os silicone, essas coisas, isso é uma autoescravidão. É quando a pessoa se autoescraviza. E tem gente que se autoescraviza na infelicidade, na depressão, na ansiedade, na tristeza, na miséria. As pessoas, elas se autoescravizam em muitas coisas. Outras no dinheiro, na riqueza, na vaidade, egocentrismo, na própria moral. Tem gente que acha que a sua moral ela é mais importante que a dos outros. Que a sua opinião ela vale muito mais do que de qualquer outra pessoa. Quando a pessoa faz isso, ela está sendo egocentrista, egoísta. Então, o faraó, ele evoluiu, inclusive na autoescravidão de hoje, em que as pessoas se tornam faraó delas mesmas. Assim como os escravos israelitas estavam dispostos a marcar a si mesmos e dar o primeiro passo, cada um de nós também pode estar disposto a se marcar e deixar sua marca com sangue de cordeiro no caminho para a liberdade. E você vai marcar isso aonde? E como? Como é que você marca a sua liberdade? Como é que você marca o seu status, a sua identidade? Onde você faz isso? Passando o sangue do cordeiro no umbral das portas. É claro que falar do sangue do cordeiro vai deixar os egípcios furiosos. É um assunto que os egípcios não gostam de tratar, é o sangue do cordeiro. E muitas pessoas sabem que é no portal, são nos umbrais da porta que vem a sua liberdade. Mas tem pessoas que vão deixar de ser escravos dos egípcios. Elas vão poder ser escravos delas próprias, mas tem gente que vai ser... Olha o absurdo. Ainda tem pessoas que vão querer ser escravas de um israelita. Tem gente que queria ser escravo de egípcio, escravo dela própria, e tem gente que quer ser escravo de um israelita. Não é nos portais, nos umbrais da porta da sua casa que passa o sangue do cordeiro para a sua libertação? Não é isso? Você está declarando ao mundo que você não é escravo de ninguém? Não é isso? E o escravo hebreu, que depois dos 7 anos
queria ser liberto do trabalho de escravo, ele fala, não, o meu amo, ele é muito bom para mim. Eu quero continuar sendo escravo dele. O que ele tinha que fazer? Mas aonde? Como é que ele fazia? Ele pegava um prego, ia no portal, no umbral da porta, e tinha que bater o prego lá no umbral da porta, para furar a orelha, para o sangue da orelha, que é pouquinho sangue, né? Ficar no umbral da porta. Perto do cordeiro E o sangue do macho é muito mais sangue. Então, o que o escravo hebreu fazia? Ele ia lá onde o israelita passou o sangue da sua libertação, e ele se tornava escravo aonde? No umbral da porta. Só que é escravo eterno de um hebreu. E ainda existe esses ainda. Ele está negando a salvação pelo cordeiro. Então, irmãos, tomem cuidado. Existem muitos tipos de escravidão. Muitas formas de escravidão. A gente às vezes subestima que é só o faraó. É só o faraó que tem problema de ser escravo. Às vezes você pode estar sendo seu próprio escravo. Você está sendo um faraó para você. E tem gente que insiste tanto em ser escravo que ele se livra da escravidão do faraó, ele se livra de ser seu próprio escravo, mas ele acaba sendo escravo de um hebreu. Tanto que ele quer ser escravo, não adianta. De uma certa forma, de uma certa maneira, o que ele está declarando? Não, eu não quero adorar o Eterno, eu não quero sacrificar, eu não quero fazer minhas ofertas para o Eterno, porque o escravo não tem essas liberdades. Mesmo escravo de um hebreu. São pessoas que anulam a sua adoração ao Todo-Poderoso. Quando ela faz isso, ela está se anulando. Quando você não é apto, quando você se impede ou está impedido de adorar o Eterno, de levar as ofertas e as décimas, por qualquer que seja o problema, eu me apertei, eu estou endividado. Você está escravo do Egito. Você continua, você está se escravizando. Não, mas eu sigo os mandamentos, eu faço isso, eu guardo, eu não como isso. Mas mesmo eu seguir, eu não consigo apresentar as minhas ofertas ao Eterno. Pode ser que você esteja sendo um escravo de um hebreu. Isso é terrível, isso é triste. Porque o escravo, a diferença do escravo e do livre é que o livre ele tem ofertas para levar, tem décimas para entregar. Mas o escravo não tem.